Deixa eu te fazer uma pergunta um tanto curiosa. O que uma guerra a milhares de quilômetros de distância tem a ver com o preço da gasolina que você paga no posto aqui no Brasil? Ou com o aumento dos preços no supermercado? Ou até com os seus investimentos? A resposta é simples: petróleo. Nas últimas semanas, o preço do barril voltou a ultrapassar o valor de $100, depois de uma escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã, que resultou no fechamento do Estreito de Hormuz, uma das rotas mais estratégicas do planeta. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passa por esse estreito. Ou seja, quando essa região ela entra em risco, o mercado inteiro entra em alerta. E quando o petróleo ele dispara, não é só o combustível que sobe. A inflação ela pode ser afetada, os juros eles podem subir e alguns investimentos eles podem disparar e outros podem sofrer. Hoje eu vou te mostrar porque esse conflito ele pode impactar diretamente o seu bolso e os seus investimentos, mesmo acontecendo lá do outro lado do planeta. E para entender essa história do que aconteceu, o que está acontecendo aí no Estreito de Hormuz, precisamos olhar rapidamente para o mapa. O Estreito de Hormuz ele é uma passagem marítima localizada entre o Irã e Omã, ligando o Golfo Pérsico ao restante do mundo. Por ali passam diariamente milhões de barris de petróleo, vindos de países como a Arábia Saudita, de países como o Irã, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque. E quando as tensões entre Estados Unidos e Irã aumentaram, ataques a instalações petrolíferas, a ameaças de bloqueio dessa rota começaram a surgir. E quando uma rota responsável por 1/5 do petróleo global ela entra em risco, o mercado ele vai reagir imediatamente. Não precisa faltar petróleo de verdade, basta o risco ele existir, porque o mercado financeiro ele vive de expectativa. Mas por que o petróleo ele dispara em momentos de guerra? Porque o petróleo é uma das commodities mais estratégicas do mundo. Ele vai mover carros, ele vai mover aviões, o petróleo ele move navios, o petróleo move indústrias, cadeias logísticas inteiras, o petróleo vai mover. Então, quando existe risco de interrupção no fornecimento, os investidores eles começam a comprar contratos de petróleo antecipadamente. E isso gera um efeito dominó. A expectativa de escassez faz o preço subir, mesmo antes de qualquer falta real no mercado. Esse comportamento já aconteceu várias vezes na história. Choques no petróleo, eles ocorrem geralmente em momentos como a crise do petróleo nos anos 70, a Guerra do Golfo, conflitos no Oriente Médio, tensões envolvendo Rússia e Ucrânia, e quase sempre o resultado ele foi o mesmo: alta rápida no preço do barril. E como isso afeta o Brasil? Muita gente pensa, isso é problema lá fora, mas a verdade é que não é. O petróleo, ele influencia diretamente vários preços aqui no Brasil. E o primeiro deles é o combustível. Mesmo sendo produtor de petróleo, o Brasil acompanha o preço internacional. Se o barril sobe muito, existe pressão para aumentar a gasolina, para aumentar o diesel, para aumentar querosene de aviação. E além disso, vem também o aumento do transporte. Então, se o combustível sobe, o frete sobe, por exemplo. E se o frete sobe, o custo de praticamente tudo vai subir. O custo de supermercado, o custo de produtos industriais, o custo de logística. Ou seja, o impacto atinge o bolso do consumidor. E esse efeito de inflação, ele se espalha pela economia. Combustível mais caro significa transporte mais caro, produção mais cara, distribuição mais cara. E isso gera uma pressão inflacionária. E inflação mais alta pode gerar outro efeito importante: juros mais altos por mais tempo. Bancos centrais monitoram esses choques com muita atenção, porque o petróleo ele é um dos grandes gatilhos inflacionários globais. E agora a gente precisa falar do mercado e dos impactos disso nos investimentos. Esse tipo de cenário ele costuma afetar vários setores. Setores como empresas de petróleo, porque quando o barril sobe, companhias do petróleo podem se beneficiar. Empresas como a Petrobras tendem, querendo ou não, a se valorizar em cenários de petróleo alto. Outro ponto é que as empresas que dependem de combustível, tipo companhia aérea, empresas de transporte, empresas de logística, elas podem sofrer
com o aumento do custo do petróleo. E o terceiro ponto são todos os mercados, porque se a inflação subir por causa do petróleo, isso pode influenciar decisões de política monetária, principalmente com relação aos juros. E juros mais altos podem impactar praticamente todos os mercados, porque os juros vão estar mais caros, vai ser mais difícil captar recursos para movimentar. E agora a gente chega ao ponto mais importante de todo esse cenário, o grande risco de uma alta inflação global. Choques no petróleo não afetam somente o combustível. Historicamente, eles já provocaram crises inflacionárias, recessões econômicas, mudanças bruscas nos juros globais. Isso acontece porque o petróleo é base da economia moderna. Quando ele dispara rapidamente, todo o sistema econômico vai sentir. Por isso, investidores ao redor do mundo terminam acompanhando conflitos no Oriente Médio com muita atenção. Então, a gente precisa entender que não é só geopolítica, é economia. E eventos geopolíticos como esse mostram uma coisa muito importante. O mundo todo está profundamente conectado. Uma decisão militar em um país pode impactar o preço da gasolina, em outro, a inflação, em outro, os investimentos, em outro. E por isso, quem acompanha a economia precisa olhar além das fronteiras. Porque o mercado financeiro ele não vai reagir somente a empresas, ele vai reagir a eventos globais. E agora eu quero fazer uma última reflexão. Uma guerra no Oriente Médio, querendo ou não, ela pode movimentar bilhões de dólares, pode mexer no preço da gasolina e balançar os mercados globais. Mas existe uma coisa que você pode controlar todos os dias, que é o seu conhecimento financeiro. Porque quem entende economia não entra em pânico quando o mercado ele se movimenta. Ele entende o que está acontecendo e transforma toda essa informação em estratégia. Então, se você quer aprender mais sobre economia, investimentos e o que realmente move o dinheiro no mundo, se inscreve aqui no canal. Porque aqui no canal da Sync, enquanto o mundo vive de crises, guerras e choques econômicos, aqui a gente transforma tudo isso em clareza financeira. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.